You rebel scum. You rebel scum. Landa, nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office. Que presentão, hein? Verdade. De quem? Não acredito. De um fã desconhecido. Não, o cara não mandou nome, não é possível. Mandou. É um amigo do Alec. Serve? Não, cara, não serve. Deixa eu botar seu nome aqui, ó. Caraca, tu esqueceu o nome do cara. Eu tenho tanta coisa a pensar, mas eu agradeço de coração. Não, olha só, obrigado, cara. Porra, foda. Foi foda, né? Foi foda. Você só não retribuiu o suficiente porque você não sabe o nome do cara. Podia ter sido a roupa inteira, então, né? Cara, obrigado, cara. Foi muito foda. Foi irado. Está aqui enfeitando o Nerd Office a partir de hoje. Depois eu vou customizar ela. Vai customizar? O que tu vai fazer? Ué, vou pintar. Ih, caraca. Não pode? Vai estragar. Vai estragar? Mas tá ótima, tá perfeita. Mas não tem aqueles que tem um negócio aqui Eu sujo. quero ver você customizando. Tá bom, isso aí. Você agora é o cosplay maker. Isso aqui não é um cosplay, é uma fantasia. Na verdade, isso aqui é só uma máscara. Aham. Eu tô mais pra Retired Troops. Sei, exatamente. Tô vendo. Mas então, Zagal, hoje temos o espetáculo Retorno do Nerdologia! Nerdologia, o quadro onde a gente explica as coisas, onde a gente mergulha um pouco mais fundo nas análises nerds. Sim. De conceitos nerds e filmes nerds e tudo. E hoje nós vamos falar sobre coisas que as pessoas não entenderam bem em filmes. Certo. Atenção, né? Se vocês não querem saber spoilers, tem os filmes que vamos falar aqui no post, então fiquem ligados, porque vamos mandar spoilers e contar os finais dos filmes e tudo agora. Começar light. Vamos. Eu lembro, na época, eu fui ver Indiana Jones e a Última Cruzada no cinema. Eu lembro que desde a época que eu vi no cinema e através das eras, eu ouvi sempre a mesma reclamação. O Indiana Jones bebeu do cálice sagrado. E o pai dele também. Certo. E eles viraram imortais. Ok. Não é reclamação, era meio que uma constatação. Como assim? É uma interpretação. Porque eles falaram que se você bebesse do cálice verdadeiro, você virava imortal. Mas sabe qual é o problema? Eu reparei que as pessoas, elas têm um poder de percepção muito reduzido. Sim. Existe até uma frase no filme X-Men 2, do Noturno, falando sobre o preconceito que ele sofria, e falava assim: a maioria das pessoas nunca vai entender além do que os olhos delas veem, alguma coisa assim. Because most people will never know anything beyond what they see with their own two eyes. Certo. Então você enxerga, julga, pá, empacota, tchau, um abraço. Às vezes as pessoas até enxergam, mas elas não percebem. Não percebem, exatamente. Porque no filme do Indiana Jones, o cara falou a regra do cálice. Tinha uma regra, exatamente. The Grail cannot pass beyond the Great Seal. That is the boundary and the price of immortality. Tinha lá na porta, regras do cálice sagrado. Logo que ele entrou, você tinha um panfleto dizendo que cardíaco não pode entrar, essas coisas, e as regras. E dizia claramente que a pessoa só seria imortal lá dentro, não poderia atravessar o selo. Na verdade, não. O cálice não poderia atravessar o selo. Mas então não faz sentido, então ele é imortal mesmo. Mas o cara era, o guardião era imortal, ele bebeu do cálice. Então ele podia ir embora, tava tudo certo. Mas ele era guardião do cálice. Ele fala assim: o cálice não pode atravessar o grande selo, este é o preço da imortalidade. Mas você deixa o cálice lá dentro e vai embora. Era isso, só que ele foi levar o cálice pra curar o pai dele, e a porra da Elsa Schneider pegou o cálice e vamos, Indy, vamos! E ele fala assim: não, você não pode cruzar o selo! E aí quando ela cruza o selo é que começa a cair tudo e tal, pronto. Mas ele já tava imortal. Ele tava imortal, mas no momento que começou a tremer tudo, que ela cruzou o selo com o cálice, ninguém mais cancelou a imortalidade de todo mundo. Não tava dizendo isso naquele papel na entrada. Tava dizendo, era isso. Agora eu fiquei na dúvida. Não, era isso mesmo. Aí o que acontece? Eles não são imortais. Mas eu vi até hoje gente dizendo que ele ficava imortal. Não é, cara. Olha, eu acho que eles são, hein? Não é. O cálice cruzou o selo e depois caiu para sempre. Deixa ele lá. Indiana.
Deixa ele lá. Indiana, let it go. Segundo assunto, Azaghal, outro filme de Steven Spielberg também, Inteligência Artificial. Eu sei, é um filme chato, é um filme que... arrastado. O filme não é do Spielberg, o filme é do Kubrick. É do Kubrick. Cagado pelo Spielberg. Cagado, mas um montinho. Então, porque tem dois finais, né? Tem o final que o garoto tá... O robô, né? Ele tá lá no fundo do mar, preso. E ele tá olhando pra estátua da fada. Da fada encantada. E tá pedindo pra virar um real boy. Isso. I wanna be a real boy. I'm a real boy. Final maneiro. Porra, um final maneiro. Angustiante. Ele é um robô. Ele vai ficar até as baterias dele esgotarem naquela esperança. É angustiante, mas é um final. Um bom final. Um final maneiro. E aí, entra o final Spielberg. 2.000 anos se passaram. E aí ele é descoberto para aquelas criaturas que revivem ele. Alienígenas. E revivem a mulher, a mãe dele e tal, aquela coisa, né? E tem um momento de felicidade, a gente morre de novo. E aí o que o Azaghal falou é a coisa. Muita gente até hoje acha que aquelas criaturas são alienígenas. Acha não, são. Não são, cara. Por que não? Porque que você mesmo falou, as pessoas olham, mas não percebem. Então você olha, o que você vê? Extrasensorial. Você vê os caras esguios, magrinhos e tal, e você, isso é parecido com alienígena, então deve ser alienígenas. Cara, são robôs, Azaghal. Ele fala que ele é um robô? É óbvio. Não, é óbvio não. Cara, olha só, presta atenção. Eu vou te explicar. Porque o filme não faria sentido você dar um alt tab gigante pra alienígenas. Sabe por que não faz sentido? Porque o filme já não é outro filme. O filme acabou. Eu sei, mas... aquele final pode ser um delírio quântico do cérebro positrônico do garoto. Olha só, então, já que você falou positrônico, qualquer pessoa que lê um pouco de Asimov, ela sabe que você não precisa se apegar a formas para descobrir o que é um robô. Ainda mais que um filme fala de robôs. E aí, no meio do filme, o nosso querido Jude Law, que era um robô Michê lá, ele fala assim, os humanos... Não é isso o nome? Michê? Não sei, você que conhece essa turma. Ele era um robô Michê. Ele fala assim, os humanos não gostam da gente porque eles sabem que no final, quem vai sobrar somos nós. We are suffering for the mistakes they made because when the end comes, all that will be left is us. That's why they hate us. Então, cara, o que acontece? Acabou a humanidade e aqueles robôs, eles falam que esse é um dos modelos mais antigos. Um modelo de quê? De alienígenas mais antigos? Modelo de robô. É um modelo de robô, como nós mais antigos. Ele não falou isso. Ele conheceu seres humanos. Cara, os caras fazem um negócio wireless ali e você vê na tela dele, na cara deles, as memórias sendo projetadas, porque são máquinas que estão fazendo download. Pode ser robôs alienígenas. Porque são Onde está seu Deus agora? Aonde está seu Deus? Robôs alienígenas. Podem. Cara, olha só, os robôs prosseguiram a humanidade. Eles falam que tem um tempo muito triste. Eles falam isso ou eu tô confundindo com... Você tá começando a inventar memórias pra justificar o que você quer. Porque o filme tem um final ruim. Isso aqui é nerdologia. E você quer que tenha um final bom. Eu não tô falando que esse final é bom. Eu acho ruim também esse final. Você tá tentando explicar o final. Só estou dizendo que as pessoas acham que são alienígenas quando na verdade são robôs que fazem sentido com toda a premissa da história de no final só sobrarem robôs e eles encontraram uma espécie de robô antigo que teve contato com a humanidade e por isso ele é tão precioso para eles, robôs que não conhecem mais a humanidade. Alienígenas. Não é alienígena! A partir do momento que a fada, que ele dá um fade da fada, some, acabou. Qualquer coisa que vem ali é loucura. Tá bom, mas é uma loucura coerente, robôs. Não são. Porque ali já não tem mais coerência nenhuma. Então, whatever, se não tem coerência, você ali larga. Podia estar tocando Age of Aquarius, podia estar passando aquele pessoal do Stephen Puff. Exatamente. Tem muita gente que acha que os Stormtroopers são robôs, e agora? E agora? Não são robôs. Não são robôs. Os Stormtroopers. Não são robôs. Gaveta. Você vai fazer um gaveta editado? Ele falou, não são robôs.
E aí ele é descoberto para aquelas criaturas que não são robôs. Mas aqueles carinha da She-Ra eram robôs. Não são robôs. Você lembra daqueles Stormtroopers da She-Ra? Eles eram robôs, só que tem um episódio que o He-Man vai lá pra lá e tal, e ele se disfarça daquele robô. Eu fico imaginando ele, quantas horas ele ficou tirando todas as engrenagens de dentro, raspando tudo pra poder entrar naquela... Mas esse era meu pensamento quando eu vi Star Wars pela primeira vez. Que ele se disfarça de Caraca, como é que esses caras conseguiram tirar as coisas dos robôs? Exatamente. Por que eles conseguiram se disfarçar de Stormtrooper? Porque são pessoas, os Stormtroopers. Eles não são. Não são robôs. Terceiro mais polêmico de todos, Azaghal, Matrix. Não o primeiro filme, que o primeiro filme é muito bom. Perfeito, é perfeito. fechado. É um filme redondo, fechado. Vamos falar dos outros filmes que bagunçaram tudo. Uns filmes merda. Entre Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, surgiu essa dúvida de que existe uma Matrix, ou uma Matrix, whatever, uma Matrix dentro da Matrix. Matrix é loja de imóveis. Exato. Então, é isso. As pessoas falam assim, meu Deus, existe uma Matrix dentro da Matrix, porque existem várias camadas de existência e tal, isso é muito foda, mas calma aí. Por que existe uma Matrix dentro da Matrix? As pessoas ficaram confusas, porque também os caras não ajudaram. Mas sabe o que eu acho que gera confusão? É quando o Agent Smith consegue passar a consciência dele para um ser vivo, Um ser humano. e acordar no mundo real. Sim. Nesse momento as pessoas falaram Matrix dentro da Matrix. Que uma máquina não pode transferir sua consciência para um corpo orgânico, biológico. Então, pode ou não pode? A gente não sabe. Hoje não pode. Eu sei, mas o filme é ficção científica, né? Seguindo as premissas do filme, não pode. Por quê? Porque senão elas já teriam feito. Você não sabe? Eu sei, porque elas não teriam o trabalho que elas estão tendo para manter aqueles corpos. Mas, caraca, eles não querem saber dos corpos, não são bons pra ele. O Agent Smith, ele acha uma merda ele ter passado pro... Mas eles podiam pegar máquinas que iam encarnar em corpos para gerar energia, e quando os corpos morressem, as consciências das máquinas iam para outros corpos, e eles não iam ter mais os problemas do ser humano. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi onde você tá. Eles iam eliminar o problema. Mas então, olha só. Eles podiam pegar a consciência, opa, Chosen One, pum, entra naquele cara, acabou o problema. Então, é isso aí. Mas aí, então, o que acontece? Também teve aquele fato do Neo, no final do segundo filme, ele para aquela robô no ar e desativa o robô. Isso, também. Caraca, como assim? O cara tem um poder sobre... Fora da Matrix. Fora da Matrix, exato. Só que se ele não tem poder fora da Matrix, então ele tá dentro da Matrix. Exatamente. E aí teve outras cenas, como quando ele fica cego, né? Ele começa a enxergar aquele mundo laranja. Que é o caraca, que é isso e tal. Parece que é um outro, porque como ele chegava no mundo verde dentro da Matrix, era o código da Matrix, as pessoas achavam que isso era o código do mundo real, que era uma outra Matrix. Certo. Mas o problema é o seguinte, tudo isso até parece muito, né, crível, né? Realmente parece que eles estão indo pra esse lado. É tão plausível quanto serem robôs no final do... Não são robôs. Mas aí você para pensar, o filme vai além disso para que isso tenha alguma explicação dentro do filme, dentro da história, para o desenrolar da história deles serem mesmo, estarem dentro de uma outra simulação e as máquinas serem uma outra simulação, você fica imaginando. Existe um porquê? Mas isso não é justificativa. Não, calma. Tô calma, tô Primeiro que calmíssimo. não tem um porquê. Você não consegue descobrir um motivo pelo qual as máquinas criariam uma outra camada. Não tem nenhum easter egg, Mas nem aí nada. é uma falha do filme. Então, Várias coisas no filme não fazem sentido. Por que a Mônica Bellucci, por que a Persephone beija o Neo e beija a Trinity? a gente achava que ela era tipo a vampira que ia Achava, mas roubar não teve, não teve explicação nenhuma. Não teve explicação nenhuma. Não teve. O que o Merovision tava fazendo lá? Não teve... Não tem explicação nenhuma. Não tem conclusão. Aqueles fantasmas, lobisomem, vampiro. Era só informação de expansão de universo. Era só isso, realmente. Não faz nada, não acrescenta nada na história. Então, mas as pessoas ficaram perguntando se existia uma Matrix dentro da Matrix e por vários possível. motivos. Mas aí eu... A falta de explicação ou de coerência nesse filme não é justificativa. Eu sei. Mas aí, por exemplo, as pessoas falam assim, mas ele estava vendo o código laranja, que era o código da outra Matrix, né? Mas, cara, você para pensar o seguinte... Quando a Trinity morre no final do segundo filme, ele vê ela lá, verde, mete a mão no coração dela, revive o coração e ela renasce, revive, né? Sim. Ressuscita ela, porque ele estava mexendo nos códigos da Matrix.
Quando ele bate depois no terceiro filme e ela fica toda empalada lá por cabos e tudo, o Neo já estava cego e ele estava enxergando o mundo laranja. Só que para perceber uma diferença, o Neo só enxergava as máquinas. Só as máquinas eram laranjas. Ele não enxerga a Trinity. Ele não pode enxergar. Se a Trinity fosse mais uma simulação, ele veria mais uma simulação de um ser humano. E ele poderia meter a mão no coraçãozinho dela. Às vezes ele tá num sistema mais avançado onde ele não tem... Não tem acesso a de exato. administrador. Exato. Ele tá ali como convidado. Usuário convidado. Outro sistema. Excelente. Eles deixam você com essa encucado porque o Neo esteve na fonte, que era onde estava o arquiteto lá. E aí o que eles dizem é que a mente dele é uma com a fonte e tal, não sei o que. Então, a loucura deles está mais para... O Neo está com a mente ao mesmo tempo no seu corpo humano e ao mesmo tempo na fonte, por isso ele enxerga as máquinas como elas são. Ela enxerga os espectros das máquinas, porque ele enxerga o IP das máquinas. Não faz sentido nenhum isso. Então, não faz sentido. Aí você para pensar, porra, mas então ele tem uma conexão wireless com a mente dele que está dentro entendeu? Da fonte. Não faz sentido. Não faz sentido. Fisicamente, ele não poderia enxergar uma máquina fisicamente. Não, ele estava enxergando o código. Não, mas que faz não faz parte sentido. da máquina, não o código da Matrix. Então não faz sentido, porque não enxerga o código da máquina, ele enxerga o código da Matrix. Então, mas aí com a mente ele teve uma iluminação, uma segunda iluminação, que era ele fazer parte da fonte. Plenamente convencido que ele era um usuário sem privilégio de administrador na segunda Matrix. Não tem Plenamente. Existem vários níveis de acesso. Ele é o pica na primeira Matrix, o usuário com poucos privilégios, sabe? Pode ler e pode escrever, mas não pode apagar. E tem uma outra Matrix em que ele só olha. Que ele só olha, é isso. Não faz nada. Não faz nada. Mas dessa Matrix ele faz. Ele escreve. Então, na outra ele só olha. Que outra? Na terceira Matrix. Não tem. Tem sim. Ah, então quando ele morreu, ele foi pra terceira Matrix e que ele vai ficar só olhando. Ele virou aquele pequeno Buda. Ele vira o Siddhartha. Spectator modes, né? Isso. É isso, né? Ele fica lá voando, só olhando, é isso? Exato, exatamente. Tá bom. Exatamente isso. E vamos lembrar a galera que está rolando o concurso The Brain. The Brain Montegrappa. Montegrappa. Vocês lembram? Nós vamos dar essa belíssima caneta em nome da Montegrappa para um nerd muito criativo que escreva em até 3 linhas. 3 linhas, pode ser do jeito que você quiser, pode escrever Pode escrever uma palavra ou 3 linhas. Ou 3 linhas, ou linhas curtinhas, linhas esticadas, como for, à mão, em cartinha, enviada para esse endereço que você está vendo aqui até o dia 17 de abril de 2013. É só responder a pergunta: o que mais te impressiona no cérebro? Cérebro. Cérebro. Eu vi alguém que fala cérebro. Existe. É alguém importante que eu vi falando isso aqui. Quem foi? Existe gente famosa que fala garela? Até aí. Então você tem que escrever, exercitar sua escrita handwriting. Handwriting, ok. Olha só, a sua letra não é um fator. Não é um fator, é a criatividade. Pode ser letra de forma, letra cursiva, o que garrancho, caligráfica. O que importa é o que o seu cérebro vai produzir. Exatamente. Né? Então mande cartinha, tem que ser papel, não vale e-mail. E a gente vai fazer uma seleção e o mais criativo vai ganhar a caneta diretamente de Montegrappa The Brain, certo? Então mande, não esqueça. Na verdade, a caneta vem de Bassano del Grappa. Bassano del Grappa. Ela não vem do Monte Grappa. Não, Monte Grappa é uma montanha. É uma montanha que tem, exato. E a caneta, ela, por mais foda que seja, não é uma caneta mágica que sai do meio da montanha. É feita por artesãos muito habilidosos na fábrica isso, da Montegrappa, que fica em Bassano del Grappa, uma cidade que eu sinto uma saudade enorme. Ah, excelente. Giuseppe. Perguntinha da semana, Zagal. Que outro filme Isso. tem esse negócio de que as pessoas entenderam errado, que não é bem isso e tal, não sei o quê. Pode falar. O que foi isso, né? Pode falar. É demais. Faz uma dancinha aí. Uma performance. Pode falar. Pode falar.
Pode falar. Pode falar. Gaveta, pode fazer o que você quiser. Nossa senhora, pode fazer o que você quiser. Você tá distorcendo aí. O que você tá distorcendo quiser. esse masculino Solta a franga, vale. solta a franga. Distorcido. Bota ele fazendo esse gestinho e falando assim, mexer. Não. Manda ver, o que você Pariu, vai quiser. se fuder. Pode falar. 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 Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Botar um, né? Ou não posso falar o nome daquele que é jabá. Óleo. Aquele 40, óleo.